foi dito para o segundo secretário, mas estávamos ajudando, aliás, estamos ajudando ainda, até o final desse mês, a Igreja Batista Peniel, lá em Neópolis, do campo de Sergipe. Nós estávamos lá e esse mês nós estamos encerrando no final do mês. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcelo, da irmã Nátia, que mais uma vez nos traz aqui, já está com um tempinho, viu? Não havia aquela construção lá atrás, não havia algumas coisas que tem aqui e outras coisas mais. Eu quero louvar a Deus que Deus tem prosperado esse lugar, tem feito algo especial. Louvado seja Deus pela vida do casal de pastores desta casa e pela vida de cada ovelha desse lugar. Privilégio também de rever Bruno, missionário da Cristolândia, né? Nosso amigo, nosso irmão, parceiro, aluno do seminário. Não Fábio também, né, Fábio? Também foi aluno do seminário. E parabenizar esse casal abençoado de atores, né? Que fez com tanta propriedade essa mostra aqui do que é realmente a vida do casal. Eu espero que seja somente um teatro, mas em parte nós vivemos algumas coisas assim, amém, meus irmãos? E eu quero louvar a Deus. Uma noite é muito longa e eu já entrei profetizando que aquelas guloseimas que estavam na entrada nós iríamos degustar no início, foi, pastor Marcelo? Aí a gente tem muito tempo da noite e isso é de Deus, porque eu sempre trabalho conjunto com a minha esposa e hoje nós vamos demorar um pouco na mensagem, mas prometo que antes da meia-noite, no máximo meia-noite a gente certo? Eu dividi em 3 partes. Vou fazer a introdução, Mário vai falar da parte das mulheres, eu vou falar encerrando e concluindo na parte dos homens. E o texto que quero tomar como base está no livro de Efésios, capítulo 5, a carta aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo. E leio do verso 22 até o verso 33. E a palavra do Senhor diz assim, amados: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do povo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar. Obrigado, meu pastor. Purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Por isso que eu te amo, meu amor, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vamos orar? Mais uma vez. Pai, nós te louvamos, te exaltamos nessa noite pela vida desta igreja, pela vida do pastor Marcelo, da irmã Nátia, da sua família. Pedimos a tua bênção sobre eles, Senhor. Mas nesta hora oramos para que o Senhor, através dessa palavra de ensinamento,
traga luz e revelação aos nossos corações, e edifique, restaure, sare e faça tudo aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, através da tua palavra, em cada vida, em cada casal deste lugar. Nós oramos porque cremos nisso, Senhor, e assim fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa reflexão ela está baseada nos comentários dos autores Fred Fang e especialmente do reverendo Hernando Dias Lopes. William Henry, escritor erudito, disse: é absolutamente pertinente quando diz que nenhuma instituição sobre a face da terra é tão sagrada quanto a família. Pode procurar, você vai encontrar nada mais importante, interessante, de fato, que esteja tão no centro da vontade de Deus como a criação da família. E eu quero dizer a você, querido, que está aqui nessa noite, que a sua família é a melhor família do mundo. Deus colocou você exatamente no lugar que você deveria estar, com a mulher que deveria estar, com o marido que deveria estar, com os filhos que Deus lhe deu. E se não tem, não se preocupe com isso, porque o nosso Deus faz com que você seja parte da família dele. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, John Mackay disse com razão que a vida no lar, como instituição primária e básica da sociedade, exige, acima de tudo, tratamento especial. Eu não sei você, apesar dos meus 20 e poucos anos, mas eu aprendi em algumas matérias do passado, que não sei nem se tem mais hoje, chamada OSPB, que a família é a célula máter da sociedade. O que significa isso, irmãos? Que tudo começa com a família. Que se a família vai bem, a sociedade vai bem, a igreja vai bem, seu trabalho vai bem, sua empresa vai bem, tudo vai bem. E se tiver com o Senhor, é que vai bem mesmo. Amém, meus irmãos? A verdade, irmãos, é que esse texto Paulo está trazendo uma realidade daquela época. Um dos problemas do lar era e é o autoritarismo, e o outro, o hedonismo. O autorismo, melhor dizendo, busca governar pela força. O resultado é uma casa de bonecos ou uma casa de lobos, como a gente estava vendo aqui. Foi muito bem representado pela esposa que fazia, impor a vida e a vontade dela, e o marido do outro lado. Os dois estavam praticando exatamente isso, o autoritarismo. Cada um querendo mandar mais para o outro. E essa é uma realidade que, infelizmente, irmãos, produz morte na vida da família e especialmente do casal. No outro extremo, nós encontramos o hedonismo, que por sua vez é o culto exclusivista e egoístico da felicidade própria. Eu faço na minha vida, no meu relacionamento, na minha casa, aquilo que me faz bem, e o outro, estou nem aí. É importante que eu esteja feliz, satisfeito com a minha alma, degustando o prazer daquilo que eu gosto de fazer. Eu não quero nem saber do outro. E o egoísmo, irmãos, por sua vez, ele destrói também e faz com que o egoísmo permeie a vida de ambos, porque eu tenho prazer de fazer o que eu quero e ela tem prazer de fazer o que ela quer, e cada um faz o que gosta e pronto. Eu não sei você, mas a gente vive dias onde esse hedonismo tem permeado a vida dos casais de forma que tem destruído. Paulo estava dizendo naquela época, no século I, quando Paulo escreveu essa carta, que tanto o autoritarismo quanto o hedonismo
estavam presentes na família. E se nós trouxermos isso nos nossos dias, vai achar exatamente isso. Nós temos gostos diferentes, mas às vezes somos egoístas e vivemos praticamente a nossa vontade, o nosso querer, ignorando o outro. Esse triste fato estava presente na cultura judaica, para a gente contextualizar. Os judeus tinham um baixo conceito das mulheres. Os judeus pela manhã agradeciam a Deus por ele não lhe ter feito um pagão, um escravo ou uma mulher. A sociedade daquela época, irmãos, era extremamente depressiva em relação à mulher. Elas eram propriedade do pai, quando solteiras, e do marido, quando casadas. Um outro fato presente na cultura era o divórcio. E você não sabia, mas naquela época o divórcio só era permitido ao homem. E era de uma forma tão extrema que se o homem achasse que a comida da mulher estava insossa, salgada, destemperada, ele dizia: olha, a partir de hoje você está fora da minha vida. Está aqui a carta do divórcio. E se eu fosse pensar assim no início do meu casamento, eu tinha dado a minha esposa logo no início. Ela fazia umas comidas, irmãos, umas comidas bem próprias, sabe? Mas eu, apaixonado por ela, como sempre fui, eu tirava por medo dela fazer aquela comida, né? Dizia: e aí, meu filho, como é que está? Eu dizia: está um colosso, mas estava ruim. Mas graças a Deus que ela evoluiu e hoje tem uma mão abençoada em relação à comida. A gente está falando isso, irmão, porque a mulher era desvalorizada na cultura judaica, mas na cultura grega não era diferente. A situação era pior ainda no mundo helênico. A prostituição era parte essencial da vida grega. E o que é que aconteceu? Um homem pensador chamado Demóstenes disse: temos prostitutas para o prazer, concubinas para o sexo diário, e esposas com o propósito de ter filhos legítimos. Já imaginou? Era essa vida mesmo. A cultura daquela época era terrível. E o pior, na Grécia não havia processo para divórcio. Lá as pessoas viviam com quantas mulheres quisessem. O lar e a vida familiar estavam praticamente mortos. A vida conjugal então nem se falava. Era uma sociedade sem futuro, podemos dizer assim, no que diz respeito à família. E a gente traz isso para os nossos dias, irmãos. Estamos vivendo dias difíceis, sim ou não? Os casamentos então têm sido todos os tipos. O cara casou com uma boneca inflável, outro casou com um cão. Meu irmão, não dá para entender um negócio desse. E isso é o mínimo, porque se você pesquisar sobre os casamentos do nosso dia, você vai descobrir casamentos absurdos, que é contrário à palavra de Deus. Mas nessa noite a gente vai entender que casamento é uma bênção quando a gente descobre os papéis de cada um. E esse é o tema da noite. Vai facilitar muito a minha e a sua vida. Na cultura romana, as mulheres datavam seus anos com o nome de seus maridos. O poeta romano Marcial nos fala de uma mulher que teve 10 maridos, e de um homem que já tinha, outra mulher que já tinha casado com 23 homens, irmãos. A infidelidade conjugal em Roma era uma coisa praticada naturalmente. O homem e a mulher poderia ter quantos maridos e mulheres quisessem sem nenhuma dificuldade na sociedade. Mas hoje estão caminhando para isso. Eu não sei você, mas eu já vi um homem que tem 8 mulheres. 8 na mesma casa, no mesmo lugar, e sustenta. Falou até que a despesa mensal com elas custa em torno de 70, 80 mil reais. Mas a sociedade está aceitando isso como normal. Paulo escreve Efésios 5, do 22 ao 33, nesse contexto,
de falência da virtude e de desastre na família. Ele aponta para algo totalmente novo e revolucionário naqueles dias. Paulo vai na contramão da cultura judaica, grega e romana. E deixa eu dizer uma coisa nessa noite, como igreja de Cristo: a igreja, a família e o casamento precisa caminhar na contramão do mundo e na mão do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus pôs o homem como cabeça e líder do lar. William Hendrickson está correto quando diz que o lar sem cabeça é um convite ao caos, um lar sem comando. Reconhece-se então que as relações dos nossos dias estão se tornando cada vez mais aceitáveis. Irmãos, o negócio é tão sério no Brasil que a infidelidade conjugal atinge mais de 50% dos casais. O índice de divórcio aumenta assustadoramente, e principalmente depois da terceira idade. Eu estava no consultório médico esses dias, e uma mulher testemunhava da infelicidade que tinha tido de um casamento de 34 anos. Seu marido, de 68 anos, a deixou por uma jovem de 27. As coisas estão dessa forma, irmãos. A cultura pós-moderna está voltando às mesmas práticas reprováveis dos tempos primitivos. Mas eu quero louvar a Deus pela visão desta igreja, que tem preocupação com o casamento e com família, e nesta noite está promovendo algo especial para otimizar, abençoar, clarear, melhorar a vida e o relacionamento de cada um de vocês. Amém? Eu quero passar essa parte para a minha esposa, que vai falar do papel da esposa. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. O papel da esposa. Demorei muito para entender qual era o papel da esposa no meu casamento. Com 8 anos de casados, nós nos convertemos ao Senhor, mas durante o primeiro ano até o 8º ano, nós passamos muitas dificuldades em termos de relacionamento, certo? Demorou muito a entender qual era o papel da esposa, até o dia quando eu aceitei Jesus Cristo e permiti que Cristo entrasse no meu casamento, entrasse na minha vida, entrasse na minha família, no meu lar, e fizesse morar. Aí nesse período, realmente até o dia de hoje, Cristo tem sido a raiz, o alicerce do nosso casamento. Então, o que falar do papel da esposa? Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o Salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Então, relegando o fato dessa secção, marido e esposa, lembrando que os seus deveres não é de seus direitos. O apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito Santo, ordena que as mulheres sejam submissas ao marido. E seja submissa ao marido. Muitas vezes nós vemos mulheres dizer assim, e nós já vimos quando nós visitamos casais: ele quer que eu viva debaixo dos pés dele, que eu faça tudo o que ele quer, como foi colocado aqui a mesa, tá aqui o prato, tá aqui a comida, toma. Não é isso? Então, como se eu resolvi casar, eu resolvi ter uma pessoa do meu lado para eu cuidar dessa pessoa. Então, se eu cuido dela, ela vai cuidar de mim. E a submissão, ela não quer dizer que você tem que ser pisado ou pisar o outro, mas que você entenda qual é o seu papel. Qual é o meu papel como mulher vindo do lar? Que eu posso entender como
ser submissa. Se eu sou submissa ao meu esposo, eu sou primeiramente submissa a Cristo, a autoridade máxima da minha vida espiritual. Eu sou submissa a Deus. Então, se eu entendo que é submissão na pessoa de Cristo, eu vou entender o que é ser submissa ao meu esposo, submissa aos meus pais, submissa aos meus patrões. Então, a submissão, ela é uma palavra muito profunda nos nossos dias. Ela não está, como muitos dizem, desgastada. John MacArthur diz corretamente que uma das maiores artimanhas do diabo é esvaziar o sentido das grandes palavras cristãs. Antes de prosseguirmos, portanto, precisamos entender com clareza o que é a submissão. Em primeiro lugar, a submissão ela não é inferioridade. Como dentro do lar, o homem ele tem que humilhar a mulher em termos de pessoa, porque está dentro de casa. Você não trabalha, você não sabe o que é trabalhar, ralar lá fora, como muitos fazem. Você não sabe o que é suar lá fora, mas a mulher sua também, dentro de casa. Sabe como? Colocando as roupinhas do marido limpinha dentro do guarda-roupa, guardando. A mulher também sua, lavando os banheiros. A mulher também sua, sabe como? Trabalhando, limpando o chão dentro de casa, tomando conta dos filhos. Ela tem um papel muito importante, um papel relevante dentro do lar. E o esposo ele tem que reconhecer isso. Ele trabalha lá fora, ele é um mantenedor, sim, ele é um provedor. E ela é auxiliar dentro de casa. Ela não é uma empregada, ela não é uma irmã, ela é a esposa, ou seja, aquela que está do lado para ajudar, para contribuir, para dar força ao marido para que ele saia no outro dia para trabalhar, volte, e no outro dia vai de novo e volte, e assim sucessivamente. Então ela é a ajudadora. Nós mulheres somos importantes dentro do lar. Somos importantes porque Cristo nos amou primeiro. E quando o Senhor nos fez, Ele não fez pensando em dizer assim: eu vou fazer para Adão uma mulher para estar com ele todo dia e que ela faça tudo o que ele quiser. Não, eu vou criar uma mulher para que ela seja uma bênção dentro do lar, que ela seja uma bênção com o seu esposo, que ela seja mãe. Eu tenho essa convicção. De tal forma que ele disse assim: o homem chegou, arrumou, fez, mas a mulher não. A mulher ele fez com todo detalhe. Observe. A mulher ele fez com todo detalhe, com toda a curva, para que o marido olhasse para ela e se agradasse dela. Foi a primeira vez? Primeiro amor? Meu marido foi o primeiro amor. Olhou para mim, amor. Então assim é o marido. Ele tem que olhar para a esposa todos os dias, como o primeiro dia. Eu digo sempre para ele: você me veja como o primeiro dia. Você não olha aqui os que está caindo, que está chegando, ou os cabelos não. Você vai olhar para mim todos os dias como foi o primeiro dia. Então, a mulher ela tem que ser amada. Devemos desinfetar a palavra submissão dos sentidos adulterados. A mulher não é inferior ao homem. Ela foi tão feita a imagem de Deus quanto o homem. Outra. Ela foi tirada da costela do Adão, não dos pés. Deus tirou do lado. Se ele tirou do lado, é porque ele disse assim: ela vai estar do lado. Às vezes as pessoas dizem assim: por trás do grande homem tem uma grande mulher. Não é esse o jargão que dizem? Não. Por trás do grande homem, não. Do lado de um homem tem uma grande mulher. Por quê? Porque na hora que precisa, na hora da luta, na hora do pesado mesmo, quem chega junto? A mulher, não é isso, Nádia? A mulher, sabe, uma das grandes coisas que nós colocamos dentro da nossa casa é o seguinte: que quando nós temos um problema, meu esposo ele não resolve o problema sozinho. Nós sentamos na mesa, chamamos nossas filhas e dizemos a elas: olha, temos um problema para resolver. Então, eu quero vocês aqui junto comigo e seu pai. E o que for decidido aqui vai ser tomada a decisão. Então, nós sentamos e colocamos um problema na mesa e pedimos a opinião de cada um. E às vezes até os gêmeos também estão no meio. Então, o que for, né, da maioria, né, aí nós colocamos em prática. Então, ele não decide
as condições só. Ele busca o auxílio. Ele não faz nada sem primeiro me perguntar. Não porque ele tem que fazer, não, ele diz assim: Marilene, o que é que você acha disso? Eu disse: vamos sentar, vamos orar, vamos perguntar a Deus, é isso que Deus quer. Se Deus responder para a gente faz. Agora, sem a permissão de Deus, a gente não vai fazer não, porque vai dar em nada. Porque se Deus não estiver na frente, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então Deus é a prioridade do nosso casamento. Então, sempre, mulher, que você tiver uma dificuldade, você busque conversar com seu esposo, com seus filhos, porque é a sua família. Você não anda sozinho, você construiu uma família. Você tem filhos, você, se não tiver filhos, mas tem um esposo, mas você construiu uma família. E você precisa falar para a sua família o que você sente, porque a família é a única célula que chega perto da gente quando estamos com problema. Você percebe que diante dos problemas, das dificuldades que você tem, seus amigos se aproximam de você? Não, amigos se afastam. Mas quem está perto é a família, é a mulher, é o marido, é os filhos. Então, nós como mulheres temos que ter essa convicção que somos importantes dentro do lar, porque temos o papel que Deus nos deu. É o papel de auxiliadora, de mulher idônea. Então, aos olhos de Deus, ela é igual com o homem. Então, aos olhos de Deus, nós mulheres somos iguais ao homem. Não tem aqui nada que é maior nem menor, não, nem melhor nem maior. Não, somos iguais diante dos olhos do Senhor, do Pai, porque somos todos filhos. Somos filhos. Ninguém aqui é maior do que ninguém, mas somos filhos do Senhor, mais nada. De igual forma, não devemos aceitar a ideia de uma obediência cega e servil. Submissão é pôr-se debaixo da missão de outra pessoa, primeiro a de Cristo, depois a do marido. Ruth entende que a submissão traz a ideia de apoiar e encorajar. Em segundo lugar, a submissão não é obediência incondicional. A submissão da esposa a Jesus é uma submissão absolutamente exclusiva. Então, nós mulheres, nós temos uma submissão com Cristo. Cristo, quando entrou no meu casamento, eu tomei uma posição assim, olha, eu disse: Senhor, eu vou te servir pro resto da minha vida. Se o Senhor mudar o meu casamento, se o Senhor restaurar a minha vida, mudar a vida daquele homem, no caso quando eu orei, é isso, eu vou te servir pro resto da minha vida. Quando eu e meu esposo estamos em alguma crise, você pode perguntar: oi, irmão, seu casamento não é um mar de rosa, não? É, irmão, mar de rosa meu casamento, é. Mas é arrodeado de espinho, tanto espinho que fica me furando ele, que tem hora que a gente perde a paciência, não é isso? Mas é um mar de rosa, porque Cristo é a rosa principal. Mas os espinhos, sabe, os problemas, as dificuldades e as lutas ficam furando a gente. De tal forma você pode até perguntar: irmã, você já pensou em deixar o seu marido? É um segredo, viu, mulher? Quantas vezes eu pensei em deixar, quando estava em dificuldade de luta. Mas sabe o que acontecia? Quando isso vinha na minha cabeça, eu lembrava do voto que eu fiz a Deus. Eu disse: Senhor, eu vou te seguir pro resto da minha vida. Eu dizia: não, isso é coisa ruim, não. Satanás está querendo sujar a minha mente, porque eu fiz um voto ao Senhor, seguir pro resto da minha vida. Então, tudo isso fica rodeando a mente da mulher, passando na mente da mulher. A mulher tem hora que está cheia de tanta luta, tanto problema, tanta dificuldade, tanta adversidade que se levanta. E o marido, se você for perguntar quantas vezes ele já pensou em deixar a mulher, mas eu creio que Cristo trabalha na vida do marido também para que ele mude seu pensamento. Não é essa a exortação dirigida às esposas. Se a submissão da esposa ao marido implica na submissão a Cristo, ela precisa desobedecer ao marido para obedecer a Cristo. Ou seja, muitas vezes já aconteceu com casais que nós estávamos acompanhando, que chegávamos assim: pastor, o meu marido quer que eu vá com ele para um bar, ele quer que eu vá com ele para uma festa, para um lugar onde eu não quero ir, onde só tem bebida, onde só tem coisas que não agradam.
que me afastam de Deus, e eu disse que eu não ia. Então é isso. Ou seja, ela desobedeceu o marido, mas obedeceu a Cristo. E isso, né, Cristo vai trabalhando, vai tirando, vai moldando, porque, irmãos, eu não me sinto bem no lugar onde tem bebida. Eu não me sinto bem no lugar onde não honra a Deus. E eu não vou. Eu não vou. Eu disse para o meu esposo, muitas vezes na minha família, há esse tipo de coisa, a gente às vezes vai para agradar, mas termina desagradando a Deus. Termina desagradando a Deus, como muitas vezes eu já fui para agradar a pessoa, mas depois eu começava a pensar, Senhor, aquilo não edifica meu casamento, não edifica a minha família. A palavra do Senhor diz que nós temos que nos afastar da mesa dos escarnecedores, para que não venha cair no golpe ou no abismo. Então, muitas vezes, você tem que desobedecer o marido, entre aspas, para obedecer a Cristo, ou seja, agradar a Cristo. É a submissão a Cristo. E Cristo vai trabalhando nessa área do marido. Então, a autoridade do marido, dos pais e dos patrões não é ilimitada, nem a submissão das esposas, dos filhos e dos empregados ou é incondicional. A princípio é declarado, devemos nos submeter até o ponto em que a obediência à autoridade do homem não envolva a desobediência a Deus. É preciso entender que eu tenho que obedecer a Deus. Diante de tudo, com o marido ou não, eu tenho que obedecer a Deus. Neste ponto, a desobediência civil passa a ser nosso dever cristão. Muitas vezes eu e você devemos entender que obedecer a Cristo é prioridade. Cristo abençoa nosso casamento, abençoa, louvado seja o nome do Senhor. Se algum lugar que você tem que frequentar vai edificar seu casamento, você vai. Mas se não edifica, meu amado, se afaste. Um abismo puxa outro abismo. Puxa outro abismo, e puxa outro abismo, e puxa outro abismo, e assim vai. Então, mulheres, cada um de vós seja submissa ao marido, assim como o Senhor. A submissão da esposa ao marido não é igual à submissão de Cristo, mas é por causa de Cristo que nós obedecemos o marido. Se a minha obediência começa com Cristo, começa com Deus, Deus vai me ensinar a obedecer o meu marido. Principalmente o marido que é crente, porque o que não é crente também nós podemos obedecer, a mulher também pode obedecer, mas tem que entender, você não pode agradar o seu marido e desobedecer a Deus. Você tem que obedecer a Deus, porque a mulher disse assim, pastor, eu tive que ir com ele para o bar. Aí o irmão passa e vai dizer assim, eu vi a irmã do bar, fazendo o quê? Estava ela e o marido, e aí? Uma palavra lançada, meu amado, ela não volta mais. Ela não volta mais. Quebra com o cristão, quebra com a pessoa. Então, que possamos refletir nisso. Então, a esposa submete-se ao marido por amor e obediência a Cristo. A esposa submete-se ao marido para a glória de Deus. A esposa submete-se ao marido para que a palavra de Deus não seja blasfemada. John Stott está certo em dizer que as mulheres por trás do marido, do pai e do Senhor devem discernir o próprio Senhor, que Ele deu a autoridade que tem. Então, se eu respeito meu pai, se eu respeito os meus pais, é porque eu respeito primeiramente a Cristo. Se eu respeito meu marido, é porque eu respeito primeiramente a Cristo. Se eu respeito os meus patrões, é porque eu respeito primeiramente a Cristo. Essa semana nós ouvimos um homem que não é crente dizer assim, pastor, quando eu encontrei essa mulher, eu me apaixonei por ela. E toda vez que eu ia até ela fazer o pedido para namorar com ela, ela dizia não. Foi 59 vezes não. Na 60 eu disse, essa vai ser a última. Se ela me negar agora, eu vou dar as costas, mas nunca ela vai me ver. Aí ele chegou, fez o pedido a ela para namorar, e ela disse não. Eu disse, você não quer namorar comigo, né? Foi 60 vezes que você disse não para mim.
Isso foi verdade, né? Foi 60 vezes que você disse não para mim. Eu estou indo embora. Eu disse, não, espere, vamos conversar. Aí conversou. Aí namoraram, noivaram, casaram e hoje tem filhos. Aí ele disse assim, olha pastor, vou dizer uma coisa, a minha mulher é uma mulher de vergonha. Eu era doente de ciúme. Ela não podia ir na rua que eu estava brigando com ela, discutindo com ela. Mas depois eu percebi que aquilo ali não valia nada, porque o meu sogro disse assim, olha, esse negócio de ciúme é para homem safado. Então ele disse, não, homem safado, eu não sou safado. Então mude sua mente. E ele disse, é verdade, o meu sogro tinha razão. Eu precisava mudar a minha mente. E minha mulher é uma mulher de vergonha. E a mulher que é mulher, ela se valoriza. Ela não precisa receber o valor do homem, mas ela se valoriza como mulher, na vestimenta, no modo de falar, no modo de andar, no modo de entrar e sair, onde for. A mulher, ela tem que se dar um valor, como esposa, como cidadã, como pessoa, como cristã, como filha de Deus. Ela tem que se dar um valor. Então ela está dentro do seu lar. Então ela é a pessoa que vai adornar o seu lar, adornar o seu esposo, vai cuidar dos seus filhos, vai ser uma bênção. Muitas vezes eu e meu esposo lá dentro de casa, alguma dificuldade, ao meu neto chega para mim e diz assim, vó, eu não entendo vocês. Eu disse, o que foi? Vocês estão discutindo. Eu disse, sim, e daí? E agora vocês já estão rindo. Ele disse, sabe por quê, meu filho? Porque a gente não tem tempo para brigar não. A gente briga, mas daqui a pouco a gente está rindo, está se abraçando, está se beijando. Por quê? Porque o tempo está curto. E se eu e ele perder tempo só com briga, passar muito tempo sem se falar, o que a gente vai ganhar com isso? Então nós mulheres temos que entender que nós somos a peça-chave dentro do nosso lar. A peça-chave dentro do nosso lar. Então, de acordo com o Frank, quando diz que o casamento ilustra a relação da igreja com Cristo de modo mais adequado do que a ilustração da relação do templo com a pedra angular, que é Cristo, até mesmo que a relação do corpo com a cabeça. Mas você pode entender que as igrejas que são realmente a noiva de Cristo, que Cristo é o cabeça, que estão muitas vezes rebeldes lá fora. Dentro do lar, há muitas mulheres rebeldes. Mulheres que realmente não querem assumir o papel da mulher. Não lava a roupa do esposo, não cuida do esposo, não cuida dos filhos, como eu conheço mulheres assim. Não cuida de nada. E quer o que do marido? Se ela assumir o papel de esposa, a mulher ela tem que ser submissa a Cristo, entendendo que o papel dela como esposa, que ela tem que cuidar do lar, cuidar dos seus filhos, como eu cuido do meu lar, cuidei das minhas filhas e agrado também aos meus netos. Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. E em segundo lugar, devemos observar que a submissão da esposa ao marido é a liberdade, ou seja, pois o marido é o cabeça da mulher, pois como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. A submissão não é escravidão, meu irmão. A submissão não é escravidão como foi feita aqui, a mulher gritando, e é assim mesmo, gritando o tempo todo, como se fosse um apito na boca, gritando, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, não, fazer com amor, cuidar da casa com amor. Você não pediu uma casa? Você não pediu um marido? Então você tem que fazer as coisas. Eu pedi uma casa, eu pedi um marido, eu tenho que fazer as coisas dentro do lar. Você tem uma máquina de lavar roupa, bota a roupa lá, lava a roupa, não é isso? Você tem momento com Deus logo cedo e pede o Senhor. Você, mulher, eu vou ensinar algo interessante a você, mulher. Peça o Espírito Santo de Deus para lhe ajudar. Se você vai trabalhar, você diz, Espírito Santo de Deus, me leva para o trabalho, me traz. À noite eu quero dar conta da minha casa. Final de semana também eu quero cuidar da minha casa, Espírito Santo de Deus. Me ajude, Senhor. Porque é o Senhor que me dá força para que eu possa fazer essa tarefa. Então, se nós pedimos a Deus o marido, Deus deu. Pedimos um lar, o Senhor nos deu. Então nós temos que fazer agora acontecer dentro do nosso lar. Porque se temos emprego, se temos tarefa dentro de casa, nós temos que fazer glorificando, cantando ao Senhor. Em nome de Jesus. Só sou livre porque obedeço a lei de meu Pai. Só sou livre porque obedeço a lei de Cristo.
O trem só é livre quando corre em cima dos trilhos. John Stott vai dizer, está correto quando diz que o ensino bíblico é que Deus deu ao homem uma certa liderança e que a sua esposa encontra a si mesmo e seu verdadeiro papel dado por Deus, não na rebelião contra o marido, nem contra a liderança dela, mas sim na submissão voluntária e alegre. Em terceiro lugar, a luz do ensino de Paulo, a submissão da esposa ao marido é da sua glória. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também a mulher seja em tudo submissa ao marido. Assim como a glória da igreja é submissa a Cristo, também a glória da esposa seja submissa ao marido. Então, ser submissa não é ser pisada, é glorificar o nome do Senhor. Ser submissa é eu entender qual é o meu papel como esposa, como mulher, como mãe, como filha. Ser submissa é entender que Cristo é a prioridade dentro do meu lar, dentro da minha vida. Ser submissa é eu entender que foi eu que pedi ao Senhor a vida de ser esposa. Foi eu que pedi, eu que desejei. Então a submissão da igreja em Cristo não desonra, nem desvaloriza. A igreja só é feliz quando se submete a Cristo. Quando a igreja deixa de ser submissa a Cristo, ela perde sua identidade, seu nome, sua reputação e seu poder. Então nós somos a igreja de Cristo. A submissão ela tem que partir da igreja. Se nós somos a igreja de Cristo, nós somos também filhos do rei. A submissão da esposa não é tirano, mas o marido que ama como Cristo ama a igreja. A cabeça do corpo é o salvador do corpo. A cabeça do corpo é o salvador do corpo. A característica da sua condição de cabeça não é tanto a de Senhor, mas de sobretudo a de Salvador. Uma vez um pastor ia fazer um casamento, ele disse assim: agora fulano de tal, você é o cabeça da casa. Por quê? Porque a sua esposa ela não tem cabeça. Aí a esposa ficou logo assustada, a noiva, né? Ficou logo assustada. Eu disse: como? Se você é sem cabeça. Eu disse: a mulher sem cabeça, como é que ela vai governar a casa? Eu disse: não, o que ele quis entender, que ele não soube se expressar, é que o marido era o provedor, e que a mulher, e que o marido seria agora o cabeça, a pessoa que ia realmente dirigir o lar, não é isso? Eu disse: então ele casou agora com como é que chama? A mulher sem cabeça, porque se não é uma mulher sem cabeça, então as cabeças se juntam, o marido e a esposa, para pensar e ser um. Porque quando Deus fez, ele fez só um, não é isso, o Adão. Então ele resolveu fazer Eva para que se tornasse uma só carne. Então era uma como dois para se tornar um. Então, a mulher submissa faz bem ao marido todos os dias de sua vida. Pavimenta o caminho do amor e do marido por ela. Então a mulher submissa, ela faz bem ao marido. Eu faço bem ao meu esposo, faço bem para amar você. Então eu sou submissa a ele. E eu faço tudo o que ele quer. Tudo que ele quer eu faço e muito mais. Porque uma vez eu disse assim: vou preparar esse feijãozinho verde com essa galinha bem gostosa que meu marido gosta, né? E deixei lá. Quando ele chegou, eu disse: Marilene, ele disse: eu estou com vontade de comer uma galinha com feijão verde. Eu disse: ô meu amor, já está aqui. Então a mente dele já está ligada com a minha. A mente dele já está ligada com a minha. Então eu sou submissa a Cristo, porque eu fiz o voto ao Senhor de ser submissa a Ele. Eu fui submissa ao meu pai, porque eu não tenho mais, mas eu fui submissa ao meu pai até o momento que ele estava vivo. E sou submissa ao meu esposo com muita honra e muito prazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então nesse momento eu passo o papel do marido ao meu esposo. Homens, vamos aplaudir as mulheres. E para você que é solteiro ou solteira, vai guardando aí na memória, para quando entrar nesse negócio, já entrar sabendo como é que é. Casamento
apesar das dificuldades, é uma bênção. É tão bênção que a gente só casa uma vez, de tão bom que é. É até que a morte os separa. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, irmãos. Agora vamos ver o papel do marido. Você entendeu, mulher? O papel da mulher? Submissão, agradar o marido. É que Paulo escreve lá na primeira carta, no capítulo 7 de Coríntios, ele diz que a mulher casada cuida em como agradar o marido. E ela me agrada mesmo, irmãos. Por isso que eu agrado também. Agora vamos ver o papel do marido, que vai do verso 25 ao 33. E ao detalhar o papel do marido, Paulo ele escreve que o dever da esposa é submissão à palavra que caracteriza o dever do marido. E qual é o dever do marido do verso 25 ao 33? Praticar o que, irmãos? O amor de Cristo. Homens, que desafio nosso. Olha, se você quer a sua esposa submissa, o marido precisa, como a igreja o é a Cristo, deve amá-la como Cristo ama a igreja. Por isso, irmãos, deve ser um amor perseverante, santificador, que é debaixo do sangue de Jesus. Amém, irmão? Homens, me ajuda aí. Sacrificial, porque tem hora que é um sacrifício. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa simples. Eu estava viajando com ela, eu gosto muito de viajar com a minha esposa, né? Eu digo a ela: se você não for, eu vou olhar para o meu lado, está faltando uma coisa lá no banco do passageiro, ou vice-versa, porque ela também dirige, apesar de pouco, mas ela também dirige. E aí, meus irmãos, eu ia viajando com ela, na última das viagens que eu fiz, e aí, você sabe como é a mulher? Ela gosta de relaxar. E ela sentou no banco, puxou até o último volume, né? Botou bem na cara espalhada, se deitou o banco e botou os dois pezão lá em cima do painel. Homem, os dois pés em cima do painel. Esse rapaz, homem gosta de zelar e cuidar de carro. Quem disser que não é mentiroso, é ou não é? E eu pensei em, sabe, falar alguma coisa assim, de chamar a atenção. Mas aí, irmãos, quando eu quis falar, o Espírito do Senhor falou no meu coração e disse assim: ela é a sua esposa, e você deve amá-la mais do que qualquer outra coisa da terra. O que é mais importante, é ela ou é o painel do seu carro? Eu na mesma hora me engoli, ó, acabou. Amor, irmãos, é prática, não é conversa. Não é dizer eu te amo e as ações serem distantes. Nós devemos amar a nossa esposa não apenas como a nós mesmos, mas mais do que a nós mesmos. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou para sufocar a esposa. Desculpe, para ver se aqui. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o modelo prescrito por Deus para ser seguido pelo marido. Assim, o marido nunca deve usar a sua liderança, a sua autoridade, ou seu cabeça, para sufocar a esposa, nem para impedir-a de se expressar e de opinar. Irmãos, eu sempre compartilhei com a minha esposa as nossas tomadas de decisões. Sempre, até na igreja, em relação à tomada de decisão. Minha filha, o que é que você acha disso aqui? Ela disse: olha, eu aprendi em um seminário de casais que as nossas esposas são os olhos de trás que nós não temos, porque elas conseguem enxergar além do que a gente enxerga. 2 olhos a mais, irmãos, e elas veem às vezes coisas que nós não estamos vendo. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. O conceito de autoridade das Escrituras não tem a ver com poder,
nem com domínio, nem com opressão. A liderança do marido não é uma permissão para agir com autoritarismo, mas uma oportunidade de servir com amor. Sabe, irmãos, às vezes minha esposa está deitada, eu estou me aproximando para a gente dormir. Quando eu boto, me assento na cama para me deitar, aí diz: meu filho, eu estou com uma sede, né, Tony? Você pode pegar um copo d'água para mim? Claro. Como é que eu vou negar água para alguém que me serviu praticamente o dia inteiro, a vida inteira? Não, meu irmão, isso não é demérito nenhum. Isso é servir aquela que nos serve com amor. E deixa eu dizer uma coisa: a ênfase de Paulo aqui não está na autoridade do marido, porque ela já reconhece quando se submete, mas na prática do seu amor pela sua esposa. Paulo estava preocupado em levar à mente o coração daqueles maridos que o ponto principal não era aceitar a submissão da esposa, é servir a esposa muito mais amorosamente do que deveria ser. O que representa amar é entregar-se por alguém. Assim, meus irmãos, submissão e amor são dois aspectos da mesma coisa, caminham junto. Se ela se submete a mim, eu demonstro a ela o meu amor, o meu cuidado, o meu trato. O apóstolo aqui usa 5 verbos para definir a ação do marido. Primeiro, amar. E ele referencia o amor de quem, irmãos? De Cristo pela igreja, que foi proposital, sacrificial, santificador, altruísta, abnegado e perseverante, porque Cristo continua nos amando apesar de nós. Ou você acha que é fácil para Cristo? Uma miseráveis pecadores que quer que a gente caminhe pelo caminho e a gente vai por outro? Mas ele nos ama. Então nós devemos praticar esse amor com a nossa esposa, amém? Segundo, entregar-se. O amor não é egoísta, mas devotado à pessoa amada, a minha amada. Eu devoto amor a ela, como Cristo devotou a igreja, mesma forma. Terceiro, santificar. O amor visa o bem, a melhora. Nós nos completamos e otimizamos um ao outro, melhoramos um ao outro, não somente na questão filosófica do conhecimento, da educação, mas também da vida espiritual. Se eu não tivesse uma mulher crente, irmão, seria difícil para mim. E se ela não tivesse um marido crente? Esse amar é também purificador. O amor busca a perfeição da pessoa amada. Quinto, apresentar. O amor visa a felicidade plena com a pessoa amada. Plena, não tem vaga para ninguém mais. Nós nos completamos. O marido deve cuidar também da esposa. Em primeiro lugar, o marido deve cuidar da vida espiritual da esposa, irmão. Ela se preocupa comigo ao ponto que eu me preocupo com ela. E ela sabe quando o meu termômetro espiritual está vacilante, assim como eu sei quando o termômetro dela está vacilando. E é o papel do marido. Olha aqui o que ele diz: marido, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Olha só, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Irmãos, eu louvo a Deus pela mulher santa que tenho na minha casa, mas eu sou responsável também pela vida espiritual. Eu e você, maridos, nós somos os sacerdotes dos nossos lares. O termômetro da vida espiritual da família vai estar de acordo com aquilo que nós, os cabeças, os sacerdotes do lar, representamos e fomos ordenados por Cristo.
Deixa eu lhe contar uma pequena experiência de família. Como pastor, a gente tem nossos Getsêmanes, não é? Pastor Marcelo, tem outro pastor aqui também, pastor André, não é isso, André? A gente vive nossos Getsêmanes, nossos tempos de pressão, de ansiedade, de adversidade, e às vezes a gente vai para a prensa mesmo. Getsemane é lugar de prensa. E eu me lembro, irmãos, que passei uma prensa tremenda há muito tempo atrás. E eu estava num estágio terrível, angustiado, meio que depressivo, querendo chutar a toalha, querendo desistir. Já tinha até programado para mim voltar ao trabalho secular. Eu sou pastor integral há 18 anos, por graça e misericórdia de Deus. Porque Deus me mandou, eu obedeci, deixei tudo. Eu queria voltar. Eu estava com a alma tão abatida que me sentava no sofá de casa e ficava somente olhando para o chão. Não havia mais força de mesmo. Eu estava quebrado literalmente, abatido emocionalmente e espiritualmente, irmãos. Então a minha filha mais velha, ela olhou para mim e disse: mamãe, Marília, o nome da minha outra filha, Mainara, o nome da outra filha, esse aí não é nosso pai, porque eu conheço meu pai. O Senhor é de se levantar e sacudir, de animar, de jogar para frente, para cima e para frente. O Senhor está abatido. E ela se levantou, irmãos. Se levantou, porque ela conhecia, ela tinha um termômetro espiritual. Ela tinha esse cuidado do pai dela, da mãe dela, sempre teve. E até hoje tem. Nós nos preocupamos com as nossas filhas, mesmo casadas, nós orientamos nossos netos no caminho do Senhor. E ela percebeu, e ela se levantou, disse: pai, sente aqui. E eu sentei numa cadeira. Ela chamou a mãe dela, chamou as outras duas irmãs e disse: vamos orar para o papai, porque ele está precisando de uma ação de Deus, aleluia. E ela pôs as mãos sobre mim e orou com autoridade, e eu hoje estou aqui de pé para a glória de Deus. Amém. Nós somos o termômetro de Deus dentro da nossa casa. Homem, você tem uma responsabilidade: sacudir a vida da sua família, da sua esposa, no seu lar espiritualmente. Você é o sacerdote do lar. O marido precisa buscar a santificação da esposa. Deve ser a pessoa que mais exerce influência espiritual sobre ela e sobre o seu lar. Em segundo lugar, o papel do marido: deve cuidar da vida emocional da esposa. Assim como o marido deve amar sua mulher como o próprio corpo. Irmão, se ela estiver mal, eu não vou estar bem, porque nós somos uma só carne. O que dói nela, dói em mim. O que dói em mim, dói nela. É assim mesmo. A gente vive maritalmente tanto tempo junto que chega um estágio que você, sem uma palavra do outro, você vai perceber a sua deficiência ou a sua eficiência. Não é assim, irmãos? Então, nós precisamos cuidar, e quem ama a mulher, ama a si mesmo, melhor, como ao próprio corpo. Por quê? Olha o que Paulo diz: ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja. Os maridos devem amar sua mulher como o próprio corpo. O marido fere a si mesmo quando fere a esposa. Algumas experiências nossas, que a gente às vezes tinha aquela briguinha de casal, e a gente ia dormir. Na verdade, a gente tentava dormir, porque nem eu nem ela dormia, e nem dorme. Mas a gente aprendeu uma coisa, e que está na Bíblia: não se põe o sol sobre a sua ira. Eu não durmo de mal nem de raiva da minha esposa, não. Antes da gente fechar os olhos, eu não sei quando é que Jesus volta, eu quero voltar em paz. E a Bíblia diz que se eu tiver com dificuldade com ela, as minhas orações não vão chegar no céu. Está lá na carta de Pedro, né? Então eu preciso estar bem com ela, meu irmão. Eu preciso cuidar dela emocionalmente.
ela não deve jamais abusar dela. O homem pode abusar do seu corpo com medo de beber em excesso, porque vai fazer mal a gente. Então, se eu não quero o mal para mim, eu não posso desejar nem o mal. Eu vi uma reportagem esse dia de uma mulher que dizia: não, esse cara aí, ele nunca foi um homem de fato para demonstrar amor. Ele me tratava dos nomes piores que vocês possam imaginar, me chamava disso, daquilo outro, mas de noite ele queria alguma coisa comigo. Irmãos, como é que a gente vai tratar mal alguém e de noite vai querer que tenha uma noite de amor? Não é possível. A nossa vida deve ser de cuidado um do outro. O homem que faz isso, ele é bênção de Deus. Quem não faz é nécio, porque ao maltratar seu corpo, ele sofre também. O marido que maltrata a esposa não é sábio, porque ele está machucando e ferindo a sua própria vida. O marido pode abusar da esposa sendo rude, não dedicando tempo, atenção e carinho a ela, ou usando palavras e gestos grosseiros para feri-la, ou ainda sendo pior, sendo infiel a ela. Ele não deve descuidar dela. Um homem pode descuidar do seu corpo, e se o faz, ele é nécio e sofre por isso. Se você estiver com a garganta inflamada, não pode cantar nem pregar. Todo o seu trabalho é prejudicado. Você tem ideias e mensagens, mas não pode transmiti-las. O marido que descuida da esposa faz isso também. Muitas vezes nós estamos perdendo tempo com TV, com internet, com videogame. A moda também é videogame, né? Não sei, eu vejo os maridos aí, rapaz, que passa o dia todo, à tarde, a esposa lá aguardando ele uma noite especial, e ele lá no videogame, no futebol, e depois reclama. Não, irmãos, nós precisamos cuidar e fazer bem, para que tenhamos resposta. O feedback, a resposta só vem quando a gente faz a nossa parte. Nós somos os dois, mas cada um tem o seu papel. Olha o tema ali, ó. Entender os papéis evitam crises conjugais. E crises que às vezes, irmão, leva tempo para se resolver. É aquelas raposinhas que vai virando e termina crescendo e virando um raposão. São as coisas pequenas. Há maridos que querem viver a vida de solteiro, e o lar é apenas um albergue. O marido deve zelar pela esposa, alimentar e cuidar dela, da mesma forma que você se preocupa em cuidar e sustentar o seu corpo. Martin Lloyd-Jones sugere as seguintes ações: a dieta. O homem deve pensar em sua dieta e em sua comida. Deve ingerir alimentos suficientes e fazer isso com regularidade. Também o marido deveria pensar no que ajuda a sua esposa. Começar a fazer algo que possa surpreendê-la. 2. Prazer e deleite. Quando ingerimos nosso alimento, não pensamos só em termos calorias ou proteínas. Nós somos puramente científicos. Pensamos também naquilo que nos dá prazer. Dessa maneira, o marido deve tratar a esposa. Ele deve pensar no que agrada. O marido deve ser criativo no sentido de agradar a esposa. Hoje, a minha esposa chegou para mim e disse: filho, eu estou com uma vontade de medonha. Não está grávida não, meu irmão. Está passando esse tempo. Embora Deus pode fazer um milagre aí. Ninguém crê? Ué, Sara foi mãe de quantos anos? 75, não foi? E ela disse assim: minha filha, hoje queria comer banana. Certo. E eu saí. Fui comprar banana mesmo, viu, irmão? E eu fui comprar banana. E chegou lá, irmãos, eu vi outras coisas que ela gosta. E eu não levei somente
banana que ela gosta. Ela gosta de banana maçã, banana branca, banana cozida. Eu comprei uva, comprei laranja, comprei manga, comprei melão, comprei maçã. Agradar. Às vezes eu estou no sofá de casa, vendo um futebol, um programa de esporte, que é o que mais assiste, é isso aí. Fora disso, procedimento maligno. Aí eu digo assim, rapaz, eu estou com uma vontade tão grande de comer uma macaxeira de carne de sol. Eu só faço pensar. E ela faz carne de sol, faz cuscuz, faz inhame, faz macaxeira, faz galinha guisada. Mas você acha que quando essa mulher me pede alguma coisa, eu vou dizer não? É a vida, é a dinâmica. Coisa melhor é dar do que, e é dando que se é. Não estou comprando, não estou barganhando, estou simplesmente praticando aquilo que a Bíblia manda. Ame com gestos, com atitudes. Deixa eu fazer uma pergunta, varão valoroso. Qual foi a última vez que você levou a sua esposa para ficar fora? Ah, não tem dinheiro. Duvido que você não possa passar um mês e sacrificar outras coisas que você faz sem estar nem aí, gastando à toa, e não pode investir no seu casamento. Qual foi a última vez que foi no cinema? Foi no shopping tomar um sorvete só? Quanto é um sorvete daquele misto? R$3,50, R$4, né? R$10. Irmãos, são gestos simples. Agrade sua esposa. Terceiro, a analogia do corpo exige mais esse ponto: exercício. O exercício é fundamental para o corpo. O exercício é igualmente essencial para o casamento. É o diálogo harmonioso, a quebra de desgaste, de rotina. E o diálogo harmonioso, ele faz com que a gente tenha bons encontros amorosos. Briga o dia todinho e de noite vai ter o quê? Conchinha que chama? Quando dá, né? Quando não pega o travesseiro, que nem, né? A gente viu aqui, eu fui dormir no sofá, aqui é no sofá, né? Não foi dormir no sofá. E ela veio de noite e ainda trouxe o travesseiro, ainda cobriu, ligou o ventilador, e diga aí que eu quero me esparramar na cama todinha. Aí não dá. Aí não dá. Quarto, carícias. A palavra cuidar só aparece aqui e em Tessalonicenses 1, capítulo 2, verso 7. A palavra cuidar aqui significa acariciar. O marido precisa ser sensível às necessidades emocionais e sexuais da sua esposa. O marido precisa aprender a ser romântico, cavalheiro, gentil, cheio de ternura. Mas tem marido, meu Deus do céu, eu já recebi reclamação aqui não, porque os maridos são todos educados, gentis, amorosos, né? Mas eu já vi uma esposa dizer num encontro como esse: meu marido é um cavalo balizado. Você já ouviu falar isso não? O bicho é grosso que nem parede de igreja. Meu Deus do céu, parede do século lá dos primeiros séculos. Você sabe, né? Tijolo batido que dá 10 paredes dessas. Meu irmão, o marido precisa aprender a ser romântico. Terceiro, o marido deve cuidar da saúde física da esposa. Por quê? Porque nós somos membros do seu corpo. O marido deixa todos os outros relacionamentos para concentrar-se na esposa, ou seja, deve amar a esposa com um amor que transcende todas as outras relações humanas. Eu vou dizer uma coisa a você que aconteceu comigo. Lá no meu trabalho, quando eu trabalhava: olá, boa tarde, tudo bem? Bom dia! Como está o seu dia? Como foi você? Rapaz, que bom! Você está aqui hoje, amado?
cumprimenta todo mundo do trabalho, trata o povo como sabe, mas em casa, querido, a pessoa melhor que você deve tratar é a sua esposa. Se você trata bem lá no trabalho, na sociedade, trate muito melhor a sua amada. Sua amada. Sua atenção deve voltar-se para a sua mulher. Você deixou seu papai e sua mamãe e se uniu a ela para ser uma só carne. Então seu propósito é agradá-la. Sua união a ela é monogâmica, monossomática e indissolúvel. É uma só carne, até que a morte separe. Assim, marido e mulher tornam-se uma só carne. O sexo é bom, é uma bênção divina na vida do casal e deve ser desfrutado plenamente em santidade e pureza. 1 Coríntios 7, 3 e 5, e depois você tem em casa Provérbios 5, do 15 ao 19. Esses textos mostram como deve ser abundante essa relação sexual. Numa época como a nossa, de falência de virtude, enfraquecimento da família e explosão de divórcio, essa ideia aqui do cristão do casamento deve ser difundida com a mais frequência entre nós, o povo de Deus, que estamos reunidos nessa noite. Eu encerro essa palavra dizendo uma frase que está aqui de Curtis Valga. Ele conclui dizendo que o dever da esposa é respeitar o marido, submeter-se a ele, mas o dever do marido é merecer o respeito dela com o mais sublime amor comparado ao amor de Cristo pela igreja. Fique de pé, eu quero orar por você nessa noite. Convidar minha esposa para vir aqui. Pegue na mão da sua esposa, da sua noiva, da sua namorada, da sua companheira.